Agradecer o IPOG pelo convite, ao professor Nino Carvalho, ao professor André Gildim, que são coordenadores do curso da pós-graduação de marketing digital do IPOG, da qual eu, com muito orgulho, sou professor, né, dou aula da disciplina de marketing de conteúdo, e agradeço pela oportunidade de estar falando com o pessoal e a gente poder trocar uma ideia, né, sobre marketing de conteúdo no YouTube. Queria fazer um combinado com vocês, eu sempre vou, de vez em quando, dar uma olhadinha aqui no chat, né, para ver se tem coisa, mas eu vou tentar concentrar as perguntas para o fim, e a gente faz uma parte aí no fim, uns 10, 15 minutinhos de perguntas, tá legal? Então, assim, antes eu vou entrar nas dicas, eu separei 7 dicas para a gente falar de YouTube. Alguém poderia se perguntar, mas professor, por que você vai falar de YouTube? Né, YouTube já é meio velhinho, né? Para algumas gerações, aí vamos dizer que o YouTube já é velho. O YouTube vai fazer 15 anos, né? Ele foi criado em 2005. Por que você não fala, por exemplo, do TikTok, que é novidade? TikTok, né, tá bombando e tal, e poderia ser uma coisa diferente, porque eu vejo ainda muita oportunidade para as marcas no YouTube. Né? Acho que poucas marcas, na verdade, ainda usam o YouTube com a capacidade que ele tem de geração de negócios. Eu compartilhei até recentemente uma pesquisa muito interessante da Hootsuite, chama We Are Social, que faz um levantamento de mídias sociais no mundo inteiro e tem um recorte específico do Brasil. E tem a última versão é desse ano, janeiro de 2020. E 96% dos usuários de internet no Brasil afirmam que usam o YouTube pelo menos uma vez por mês. 96%. Isso é mais que o Facebook, isso é mais que o Instagram, isso é mais que o WhatsApp. As pessoas ficam, às vezes, até surpresas, mas o YouTube aparece como a mídia social mais utilizada pelos brasileiros. Tá? Dos brasileiros que têm acesso à internet, obviamente. E quem tiver interesse, até deixei na descrição aqui do vídeo, tem o meu link do meu perfil no Instagram e no LinkedIn, eu publiquei lá, publiquei acho que semana passada. Enfim, essa pesquisa também é bem interessante por outros dados. Tá? Então, não estou menosprezando o TikTok nem nenhuma das outras mídias sociais, acho que são importantes, acho que o TikTok vai crescer muito, vai aumentar. Esse ano, se eu não me engano, ele aparece lá na pesquisa com aproximadamente uns 15% de pessoas brasileiros que afirmam utilizar, e provavelmente isso daqui a um ano, em janeiro do ano que vem, isso já vai estar muito maior. Mas, novamente, YouTube, porque a gente tem muita oportunidade. O YouTube, além de mídia social, ele é um super buscador, né? Ele fica, na verdade, ele fica variando entre a segunda e a terceira site mais acessados do Brasil. Ele só perde para o próprio Google, e aí às vezes o Facebook entra em segundo e às vezes o YouTube é o segundo lugar. Então ele é um super buscador, também o segundo buscador mais usado, só perde para o próprio Google, que é dono do YouTube, tá? Então, por isso que a gente vai falar de YouTube, das oportunidades que a gente tem sobre YouTube. Então, vamos lá. Prometi para vocês passar as 7 dicas, né, para a gente utilizar para a marca finalmente gerar negócios com vídeos. Quando eu estou falando de marca, é diferente de youtuber, né, diferente até de marcas, outras empresas que usam conteúdo como seu próprio negócio, né, que vendem conteúdo ou que geram receita de publicidade a partir do conteúdo. A gente está abordando aqui falando de marcas que vendem um produto, que vendem um serviço e que utilizam os canais digitais, que utilizam as mídias sociais para gerar negócio. Ok? Então, vamos lá. Dica número 1. Seja constante e produza conteúdo perene. Tá? Vou repetir. Dica número 1, seja constante e produza conteúdo perene. O que é isso? Bom, ser constante é algo que é muito frequente em todas as mídias sociais, né? Todas elas querem que você publique com frequência, todas elas querem que você esteja sempre publicando, e isso é fácil de entender, né? Porque o YouTube não produz conteúdo, o Facebook não produz conteúdo,
eles ganham dinheiro com o conteúdo do usuário, né? É o básico da Web 2.0. Então, o usuário produz conteúdo, o anunciante tem interesse em anunciar ali por causa da audiência, que só está ali por causa do conteúdo, e ele gera receita com a publicidade em função dos conteúdos gerados por usuário. Então, o algoritmo ele já é programado para recompensar quem publica com frequência. Isso no YouTube não é diferente. Aí você poderia pensar, mas que frequência? Isso vai variar muito. Se você tem condição, se você tem capacidade de produzir, de publicar um vídeo por semana, ótimo. Não tenho orçamento para isso. Vou botar de 15 em 15 dias, ótimo, que seja. Mas é melhor ter que seja um por mês do que você publicar 4 vídeos de uma vez e depois você ficar 1 ano sem publicar nada, como se você tivesse abandonado seu canal do YouTube. Isso não é legal, tá? Então, frequência. E perene, o que é conteúdo perene? Em inglês usa-se muito também o termo evergreen, sempre verde, é o conteúdo que não fica velho daqui a 2 semanas. Né? Por que isso é muito importante para o YouTube? Se a gente comparar com as outras mídias sociais, o YouTube, a maioria, ela funciona como uma linha do tempo. E o algoritmo, ele dá muito peso para a idade do conteúdo. Certo? Então, se você publica alguma coisa lá no Instagram, ele aparece muito nas primeiras horas, e depois de 24 horas, depois de pouco tempo, aquilo vai sumindo, até que ele perde audiência. Né? Então, funciona como um feed de notícias, né? Assim, então, o que é a novidade ali? No YouTube, a idade do teu conteúdo, ela tem um peso muito pequeno, muito menor. Então, a gente vai ver vídeos ranqueando muito bem, a gente vai ver vídeos, e aí, eu falei ranqueando muito bem, hoje a gente teve de manhã uma palestra do Google, sobre o Google, uma palestra do Paulo, que é muito legal, quem não pôde assistir depois, assiste a gravação, né? Ele falou muito sobre SEO, sobre palavras-chave que funcionam para o YouTube também. Então, a gente pensar em conteúdo que tenha uma vida longa, porque no YouTube a gente consegue ter esses vídeos com tráfego orgânico, vídeo com 1 ano, vídeo com 2, vídeo com 4 anos, que ainda está gerando tráfego orgânico. E que no final das contas isso é importante para a gente, por quê? Porque esse tráfego pode estar gerando negócios, tá? A gente vai pensar em atrair visitante, depois você pode pensar num call to action para mandar ele para um lugar, gerar um lead, tá? Então a gente está pensando em geração de negócios. E aí é muito interessante. Quando a gente fala, tem que pensar, né? Faz e pensa num vídeo para o YouTube, eu estou falando aqui para você que está me assistindo ao vivo, mas eu estou falando para você também que não está me assistindo ao vivo. Né? Sabe que eu fiz isso ao vivo, mas que está assistindo a gravação. Eu estou falando para você que está me assistindo em 2021, né? Para você que está em 2022, para você que está aí em 2023, e o comportamento do usuário do YouTube é até bem interessante, porque as pessoas às vezes gostam de ir lá nos comentários e escrever assim, eu estou em 2021, aí tem outro que bota assim, mais alguém aí em 2022? Tem esse costume que é muito, muito engraçado, muito interessante. Agora, para eu pensar que esse vídeo ele pode ser interessante em 2022, em 2023, ele tem que ser algo perene. Né? Não adianta eu falar de algo que só interesse para daqui a 2 semanas. Quando a gente pensa, por exemplo, em notícia, se eu fosse fazer um vídeo de notícias, um canal dando notícias, aquilo fica velho muito rápido. Quem é que assiste o noticiário da semana passada? Não é verdade? E aí, para a gente, para ser vantajoso, para isso gerar negócio, você tem que ter um volume muito grande de audiência em pouco tempo, naquele tempo ali em que aquilo é importante, e acabou, e gerou negócio naquele tempo ali. O que a gente vai falar aqui, que é incentivar as marcas a fazerem, é pensar em conteúdo que dure muito tempo, que seja perene, que seja evergreen, que daqui a 2, 3 anos ele continue gerando tráfego para você. Tá bom? Ó, a Ana Amélia já deu um olá aqui. Já falei de você, Ana Amélia. Já falei aqui que você foi minha professora e que amanhã você tem aí um tema importantíssimo para ninguém perder. Então, dica 1,
seja constante e produza conteúdo perene, invista em conteúdo perene, porque ele não fique velho muito rápido. Tá? Não é, gente, proibido. Então não todos têm que ser assim. Não, não é isso. Você pode querer fazer algo que você conscientemente, isso aqui vai durar pouco tempo, ele é muito momentâneo, mas o grosso do teu esforço é que fica a dica aí para a gente pensar em conteúdo perene. Ok? Dica número 2. Marcas não são youtubers. Você pode aprender com eles, mas não precisa copiá-los, tá? Vou repetir. Marcas não são youtubers. Você pode aprender com eles, mas não precisa copiá-los. Então, quando eu falo de youtuber, eu estou falando daquele produtor de conteúdo, né, o creator, que produz conteúdo para o YouTube e ele vai monetizar isso em forma de publicidade, tá? Quando eu falo de marcas, eu estou falando de canal de marca, eu estou falando de marcas que tem um produto, que tem um serviço, e a gente está usando esse canal para gerar negócio, para vender mais produtos, vender mais serviços, ok? Que não estamos... O modelo de negócio é completamente diferente, né? De alguém que ganha dinheiro produzindo conteúdo e gerando receita a partir de publicidade. Se a gente pensar, quem faz isso, por exemplo, é a TV aberta. Produz conteúdo é aberto, gratuito, que nem no YouTube, e monetiza, e você gera receita a partir de publicidade. Certo? A gente não está falando disso, a gente está falando de marca que vai produzir conteúdo para gerar negócios a partir dos seus produtos. E aí é quando quando começam a surgir as questões, porque dentro das empresas, os analistas de marketing, de comunicação e dentro das agências que tem os clientes, muitas vezes já fazem Facebook, faz Insta, faz LinkedIn e fala, poxa, e YouTube? O que a gente pode fazer para o YouTube? Como a gente pode fazer para o YouTube? Que assunto que a gente fala? Ou o que a gente faz? Né? E aí a primeira coisa que vem à cabeça é a imagem do youtuber, que é a linguagem mais popular, que é a linguagem do vlog, que é parecida com o que eu estou fazendo aqui. Alguém falando para uma câmera. E aí as pessoas falam, pô, calma aí, mas e aí, eu que vou ter que ir para frente da câmera, né? O analista lá de marketing da empresa fala, caramba, mas vai sobrar para mim, mas eu sou tímido, eu não vou botar a câmera e eu que vou ter que falar para frente da câmera. Então, a mensagem que eu quero passar é, esse não é o único caminho. Ele até pode ser um, mas ele não é o único caminho. Quando a gente pensa em alguém, em uma pessoa, é até complicado isso, uma pessoa falando pela marca, porque a imagem dessa pessoa fica muito atrelada à imagem da marca, tá? Então, essa pessoa, daqui a pouco, ela pode sair da empresa, e aí a gente pode pensar, até, mas se for o presidente da empresa, beleza, presidente também saem, né? Também são trocados, e aí a gente fica com a imagem dele, você tem todo um conteúdo só com a imagem de uma pessoa. Então, uma solução que algumas marcas fazem que funciona muito é, por exemplo, a Magalu, da Magazine Luiza, em que você tem uma personagem virtual, e aí essa personagem, ela nunca vai sair, ela não vai se aposentar, e não vai entrar na Justiça do Trabalho reclamando também de desvio de função, então é uma solução. Se você faz com pessoas, o que muitas marcas fazem é utilizar várias, mais de uma. Então você faz com 3, 4 pessoas que se alternam, e aí naturalmente quando você tem uma deixando de produzir, porque saiu da empresa, porque não está mais ali, a marca ela não perde um canal, ele não perde totalmente a cara, porque tem outras pessoas participando ali e fazendo. Mas, como eu falei, esse não é o único canal, o único meio. A gente pode pensar em vídeos de animação, a gente pode pensar em vídeos com locução, a gente pode pensar em entrevistas, em palestra, como eu estou fazendo aqui. Então, tem uma série de opções que a gente pode ter que não são únicas, que não só o vlog. Embora o vlog é sim uma linguagem que se identifica com o YouTube. Então, o usuário do YouTube ele já se identifica com esse tipo de linguagem, tá? Vamos em frente, deixa eu ver aqui se tem alguém... Tem uma pergunta aqui do André. André, vou deixar para o fim, tá? A tua pergunta.
Então, vamos lá. Então, dica número 2, repetindo o que eu falei, marcas não são youtubers, você pode aprender com eles, mas não precisa copiá-los. Agora, uma coisa, por exemplo, muito legal para a gente olhar para os youtubers, é que eles conseguem fazer muita coisa com pouca grana, pouco investimento, né? Às vezes, eu conversando com gestores de marcas, já cheguei a ouvir um gestor falar para mim assim, não, para essa campanha a gente está com orçamento super limitado e vai ser complicado, né, e tal. Mas qual é o orçamento limitado? A gente está só com 500 mil reais. Gente, 500 mil reais? Tá, calma aí, vamos parar para pensar, né? Para marcas gigantes, isso pode ser pouco, dependendo do que você queria fazer, mas é muita grana. Você pode ser criativo e fazer muita coisa. Então, uma coisa que os youtubers fazem é, com pouca grana, com pouco dinheiro, conseguir grandes audiências, conseguir se comunicar. Uma outra coisa que a gente pode aprender muito com os youtubers é como criar esse diálogo com o seu público. Coisa que é básico, mas que tem marca que tem dificuldade. Né? Como que seu público gosta de que se comunique? Você tem que ser mais formal, você vai ser mais informal, né? Então, os youtubers, sem fazer pesquisa de mercado, sem criar uma persona, sem estudar o seu público, eles conseguem, aqueles que têm sucesso, obviamente, né? Aqueles que têm muitos seguidores, eles conseguem, sendo autênticos, conseguir dialogar com o seu público, porque eles falam a linguagem deles. Então, a gente pode aprender com os youtubers sem necessariamente copiá-los. Legal? Muito bem. Vamos para a dica 3. Deixa eu pegar aqui uma aguinha. Minha dica número 3 é a seguinte. A forma do vídeo tem que ser pensada para a sua persona, o seu público-alvo, mas tem que ter a cara da sua marca. Tá? Então, vou repetir. A forma do vídeo tem que ser pensada para a persona, mas tem que ter a cara da sua marca. No momento que passa um helicóptero aqui, porque nós estamos em isolamento, mas quem anda de helicóptero não precisa se isolar, porque está lá no helicóptero. Não sei se esse som está incomodando vocês, mas acho que está alto, deve ter incomodado um pouco. Então, a forma do vídeo, a dica 3, tem que ser pensada para sua persona, mas ter a cara da marca. Uma coisa que as pessoas me perguntam, eu vou destrinchar isso aí. Uma pergunta frequente. As pessoas falam assim, Leandro, eu posso fazer vídeo com celular? Né? Era até mais comum, porque os celulares evoluíram tanto, né? Hoje em dia a gente tem celulares com câmeras muito boas, né? Com uma qualidade muito boa. Então, logicamente, a gente vai precisar ter algumas preocupações, né? Principalmente com áudio. Hoje, o Paulo, na live dele, usou, por exemplo, um microfonezinho de lapela, que ajuda o som, o microfone a ficar mais perto da boca, então você tem um som melhor. Se você usa o microfone da câmera do celular, o som não fica tão bom, então a gente deve procurar um ambiente iluminado, né, com uma luz do dia melhor ainda, se não ter uma luz bacana, que não seja, o seu rosto não fique na sombra. Então, a gente tem algumas preocupações, mas a gente tem câmeras muito boas de celular hoje. E aí, eu vou contar a historinha para explicar essa história de forma e de o que a gente pode fazer, de uma amiga minha, o nome dela é Carla. A Carla outro dia me ligou e falou o seguinte, Leandro, eu gravei uma entrevista com um cara que é muito importante aqui no meu setor, na minha área. É um cara, enfim, é um cara que veio de fora, e aí ele estava aqui no Brasil, aproveitei, consegui gravar e tal, só que eu fiz meio improvisado com o meu celular. A imagem não ficou muito boa, ficou meio escura. E ela falou, tava com o celular na mão, então balançou um pouco também. O som também não tá muito legal, porque tava meio barulhento, mas dá para ouvir. Tem muito barulho, mas dá para ouvir. Aí ela me perguntou, você acha que eu devo publicar esse vídeo? E aí eu vou passar a pergunta para vocês colocarem no chat. O que vocês acham? A Carla publica ou não publica esse vídeo no YouTube dela e nas outras mídias sociais, tá? Ela tem alguém que é importante,
pro negócio. Ela tem alguém que ela não tem acesso com frequência porque veio de fora, mas ela tem uma qualidade técnica ruim, né? O som tá barulhento, o vídeo meio escuro, meio tremendo. Então eu queria saber de vocês, para vocês escreverem aí no chat, publica ou no lugar de fossem ela, o que vocês fariam? O que vocês recomendariam para a Carla? Publica ou não publica? Tem um delayzinho aí meu até vocês me escutarem, eu vou aguardar um pouquinho que eu queria saber a opinião de vocês. Agora chegou o primeiro aqui, o Astolfo acha que não publica. Mas quem? Estefânia não, Joana publica, já temos uma discordância. Fernando César, não, faz outro vídeo, pode queimar a imagem da empresa. Fernando, mas ela não consegue fazer outro vídeo, o cara já pegou o avião, já foi embora para o aeroporto, o cara tá fora do país, ela não consegue fazer outro vídeo. Ou ela publica esse ou ela não publica. O Maicon falou que não. Antônio Carlos disse, imagino que compromete a marca, melhor não publicar. Felipe publica. Ó, tá bem dividido, legal. Xênia, não publica. Growth Point, tudo tem os 3 lados. Som, vídeo, claridade, balançando, mas com a autoridade do entrevistado 4-1. Então eu tô entendendo que 4-1 pro lado ruim, né? Maurício Figueiredo, sim, apesar da qualidade razoável, ela tem exclusividade. Ó, um ponto de vista aqui do Maurício. O André acha que depende do público dela. Ó. Renata, se o conteúdo for diferenciado, ela pode publicar trechos, com legendas, talvez, até mesmo fazer uma introdução explicando a questão técnica. Legal. O Rafael acha que se o conteúdo for relevante, sim. Bárbara publica. Rai faz uma edição. Rai, tem uns grupos de editores, você me lembrou disso agora, que antigamente, né, eu sou das antigas, tá? Eu sou da época do Orkut, acho que tinha um grupo no Orkut que dizia, editor não faz milagre, porque é o que chega para os editores assim, olha, dá uma melhorada nisso aí, e aí eles dizem, cara, editor, eu já fui editor muitos anos na minha vida também, e assim, tem coisas que é difícil, assim, dá uma melhorada nisso aí, vê se você filtra esse som, puxa aí uma luz e tal, porque tá ruim. O Miguel não publica, o Ayrton acha que deve publicar, ficou bem dividido. O Ayrton faz um vídeo novo descrevendo a entrevista, Ayrton publica, Vicente, creio que levando em conta a qualidade do material, não publica. A Sandra editaria o vídeo para apresentar as melhores partes, o Miguel faz uma edição e pega os pontos possíveis de edição, Meire publica. Bom, a gente teve uma divisão bem interessante aí de gente que acha que deve publicar e que não deve publicar. Se fôssemos um veículo de comunicação, provavelmente publicaria, porque teve alguém que falou isso, né? Acho que em função da exclusividade. Então, se a gente fosse um veículo de comunicação que tem ali um material, provavelmente é aquela coisa do jornalista que diz, olha, a informação em primeiro lugar, então a informação é mais importante do que a qualidade técnica. A gente tem que olhar aqui que a gente tem mais um helicóptero passando. A gente tem a imagem da marca sendo exposta. Então, o que eu falei para Carla foi, Carla, depende da marca, depende da personalidade da marca e depende do público, da persona, né? Se a gente está falando de uma marca, por exemplo, um escritório de advocacia que quer ter uma imagem super séria, porque acha que a seriedade passa a credibilidade, e aí a gente já tem escritório de advocacia hoje com estilo mais informal e tal, tá? Eu não estou querendo criar um rótulo para o setor. Ou se a gente pensar num banco de investimentos, uma corretora de valores que quer ter uma imagem séria, porque acha que precisa de seriedade para passar credibilidade, novamente, já tem outras indo por outro caminho. Mas, se essa é a personalidade da marca, o tom de voz da marca tem que acompanhar. E aí a gente tem que se preocupar com essa imagem. E aí eu não publicaria, tá?
Porque se a gente fala, ah, não, a minha marca, a minha empresa aqui é um banco de investimentos e meus clientes são todos milionários, para investir aqui você tem que ter no mínimo a partir de R$1 milhão, o cara vê uma qualidade dessa, ele já fica até com medo do dinheiro dele, fala, meu Deus, como é que esses caras estão administrando meu dinheiro? Então, a gente tem que repensar. Agora, imagina que a persona dessa marca seja um skatista, tá? Que essa marca ela vende produto para skatista e que ela entrevistou, estava lá na pista de skate, que ela entrevistou esse skatista lá no meio, e aí o som ficou ruim, estava meio escuro e tal, mas tem a ver com o ambiente. Talvez isso tenha até a ver com a linguagem, né? Então, é completamente diferente e talvez faça todo sentido publicar. Então, a gente vai ter que avaliar quem é o público, quem é a persona e qual a imagem que a minha marca quer passar, tá? E aí, lógico, entra aí a questão do contexto, por exemplo, se a gente consegue explicar que estamos vivendo um momento de quarentena, tá todo mundo, o que mais vê agora na televisão é gente entrando ao vivo de casa, né, e todos os canais, porque o contexto justifica isso. Então, se você consegue explicar, passar aqui e justificar aquela qualidade, você poderia sim utilizar. E aí, algumas pessoas poderiam falar, poxa, Leandro, mas você disse que não utilizaria, pô, mas vai perder esse conteúdo, né, se você fosse, sei lá, uma marca que não quer, em função da personalidade, poxa, mas é tão importante, vai perder, o cara não vai estar aqui de volta. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar em outros formatos, por exemplo, texto, né? Então você fez a entrevista e aí aquele vídeo decidiu que não vamos publicar porque não está com uma qualidade aceitável, mas a gente poderia publicar isso no blog, em formato de texto, para não perder o conteúdo como um todo. Certo? Então, vou voltar para a dica 3 que eu falei. A forma do vídeo tem que ser pensada para a sua persona. Então, o que a persona se identifica? Eu vou fazer um videoclipe, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer o estilo vlog, eu vou fazer uma animação, vai ser um vídeo mais engraçado, vai ser um vídeo mais sério, mas com a preocupação da imagem da marca, né? Que mantenha a cara da marca, ok? Dica número 4. Aposte em vídeos para o topo do funil. Gente, o que é topo do funil? Vou repetir. Dica número 4. Aposte em vídeos para o topo do funil. Mas o que é topo do funil? Topo do funil é atração de visitantes. Tá? A gente está falando de um público, de uma jornada do consumidor em que ele ainda está descobrindo o problema dele. Ele muitas vezes não conhece a sua marca, não conhece o seu produto. E aí, quando a gente pensa em conteúdo para o topo do funil, a gente está falando em não focar no seu produto, não focar na sua empresa, em focar no seu público, no seu consumidor. De que forma eu posso atrair esse público? De que forma eu posso produzir algo que seja interessante para ele, que ele buscaria e gostaria de assistir? Pode ser um conteúdo educativo, pode ser um conteúdo de entretenimento, pode ser os dois numa coisa só, tá? Então, topo do funil, a gente está falando de atração de visitantes e a gente pode pensar, como eu falei anteriormente, já em colocar nesse vídeo um call to action, uma chamada para que ele prossiga e você converta esse visitante num lead. Tá? Então eu vou te oferecer, gostou desse vídeo? Eu tenho um e-book que você pode se aprofundar nesse assunto, ou então cadastre-se na minha newsletter para você saber mais sobre o assunto, e aí você converte esse visitante em lead, tá? Porque a gente está falando aqui de produzir conteúdo para a geração de negócios. Então, é muito interessante, assim, quando eu converso com uma série de pessoas, quando eu falo de marketing de conteúdo, quer dizer, pessoas que já fazem marketing de conteúdo, e aí quando a gente fala de vídeo, as pessoas, às vezes parece que o vídeo dá uma bloqueada assim na cabeça das pessoas e elas falam assim, não, eu faço marketing de conteúdo, mas eu tô querendo fazer um vídeo. Eu falo, que legal, que bacana. Como é que é o vídeo que você quer fazer? Eu quero fazer um institucional. Eu falo, pô, institucional? Sério? Mas por que institucional, né? Você dá muita palestra, de repente você quer ter um vídeo para mostrar como é que é a sua empresa, de repente é uma indústria que tem muitas fábricas, então eu quero mostrar a dimensão da minha marca, da minha fábrica.
Não, eu quero fazer um institucional para colocar no meu site. Pô, sério, institucional no site, você acha que as pessoas entram no site e vão lá e vão querer assistir um institucional da tua marca? Ou então tem gente que fala assim, não, eu vou fazer um vídeo mostrando meu produto. Pô, mostrando o produto? A gente poderia explorar tanta coisa para um canal do YouTube, você quer mostrar o teu produto, mas a pessoa pode dizer, não, Leandro, olha só, eu quero fazer um vídeo do meu produto, porque eu estou pensando no material para o fundo do funil. O que é o fundo do funil? É o momento em que o consumidor ele já está avaliando alternativas, ele já está decidindo o que ele vai comprar. E para o meu produto, para o meu serviço, eu acho que um vídeo ele vai mostrar bem as características, vai conseguir destacar bem, então eu pensei em um vídeo para isso. Ok, então você fez uma escolha consciente pensando num objetivo específico. Mas o grosso do YouTube, aquilo que o YouTube mais funciona, que dá certo, que a gente deve investir, é o topo do funil, é a atração desse visitante, tá? Então pensar em conteúdos que sejam interessantes para o seu público e não focado na sua marca, no seu vídeo, né? Sabe? Às vezes eu vejo ainda marcas investindo em vídeo institucional que depois vai ser assistido por meia dúzia de pessoas, porque, na boa, ninguém está interessado no seu produto, as pessoas estão interessadas em resolver o problema delas, né? Não estou preocupado com você, o que a sua marca faz, eu estou preocupado com o meu problema. Como é que você vai me ajudar? Como é que você vai resolver o meu problema? E aí, em determinado momento, sim, o seu produto, o seu serviço vai resolver o problema da sua persona, né? Mas até a gente chegar ao seu produto, a gente vai atrair essa pessoa com conteúdo que não é voltado para vendas, certo? Então, dica número 4, aposte em vídeos para o topo do funil. O YouTube funciona muito com essa finalidade. E isso não impede, novamente, da gente ter vídeos com outros objetivos. Um exemplo que eu gosto de dar por exemplo, inclusive, as pessoas às vezes esquecem de pensar na fase do pós-venda, porque no marketing de conteúdo a gente tem que pensar na atração de visitantes, geração de leads, gerar uma oportunidade à venda, e depois, o que você faz com esse cliente? Eu não vou trabalhar ele, eu posso continuar gerando negócio com esse cliente. Primeiro, eu quero que esse cliente ele seja um cliente satisfeito. Depois eu quero reter esse cliente. Eu quero vender mais para ele, ou continuar vendendo para ele, até transformar esse cliente num advogado da marca, né? Aquele defensor da marca. E aí, por exemplo, quando a gente pensa em satisfação do cliente, a gente pode utilizar vídeo, sim, com esse objetivo. Um exemplo que eu sempre dou, não sei se vocês passam por isso, é quando você compra um móvel, uma coisa que tem que montar, né? Uma coisa de montar, que não é um Lego que tem esse objetivo, né? Mas um móvel, e você compra, chega na sua casa, e aí você abre o manual, e quando você abre o manual não tem uma palavra escrita. Os manuais, eles já são assim, tem e aí um desenho, 2, outro desenho. Para ficar mais barato, as marcas não imprimem colorido, então dificulta você olhar e saber que peça é que é aquela, vira uma brincadeira de Lego, sem você querer estar montando Lego. E aí no final que você monta tudo, você descobre que sobrou algumas peças, você fica na dúvida se eles mandaram a mais de sobra ou se alguma coisa deu errado, né? Então imagina se essa marca pega um montador e faz um vídeo simples, barato, montando aquilo e bota no YouTube. Pode existir o manual, continua lá, né? Não vou imprimir colorido porque vai aumentar meu custo. Beleza, mas o videozinho custa muito barato e vai ajudar teu público na satisfação dele, né? Então, às vezes o produto é bom, mas a gente pode pensar em conteúdo para ajudar esse cliente a ficar satisfeito. Quando a gente pensa, por exemplo, em ferramentas online, software, videozinhos tutoriais simples e baratos de fazer também podem ajudar nesse objetivo, tá? Mas o grosso, quando a gente pensa em geração de negócios, a dica 4 foi aposte em vídeos para o topo do funil. Dica 5, forma e conteúdo são igualmente importantes, mas pense primeiro no conteúdo. O que significa isso? Por que eu digo para pensar primeiro no conteúdo? Gente, quando a gente busca por alguma coisa no YouTube, a gente busca por alguma coisa em vídeo, a gente está buscando o conteúdo.
né? Então, em tempos, por exemplo, de quarentena, se eu for lá no Google, resolvi cozinhar, então eu vou lá no Google ou no YouTube, pode ser no Google também, porque o Google apresenta resultado em vídeo, né? Então eu boto como fazer arroz, né? Então, ou receita de arroz. E o Google vai me dar conteúdo em texto e oferecer conteúdo em vídeo. Agora, ninguém procura assim, eu quero uma videoaula de fazer arroz, ou eu quero alguém dando uma entrevista sobre fazer arroz, uma animação de arroz, eu quero um videoclipe de arroz. A gente procura pelo tema, né? Então, o Paulo falou na palestra dele mais cedo sobre palavra-chave, sobre pensar no SEO. Então é isso, quando a gente pensa no conteúdo primeiro, a gente pensa na palavra-chave. O que meu público está buscando, né? Por que eu botei lá no meu título do vídeo marketing de conteúdo no YouTube, né? O que as pessoas podem buscar quando eu tenho esse conteúdo para oferecer e esse conteúdo que eu quero me destacar. Então, a gente busca por conteúdo, tá? E aí eu posso fazer... a partir desse conteúdo, eu posso pensar em uma série de formatos de vídeo. Eu posso fazer uma entrevista, uma videoaula, como eu falei, uma animação, mas a gente busca por conteúdo. Agora, por que o formato é importante também? Por que os dois são tão importantes? Eu disse que as pessoas buscam primeiro pelo conteúdo. Porque é o formato que vai determinar se eu vou continuar assistindo ou não o vídeo. Então, eu fiz uma busca, achei um vídeo, vou clicar aqui para assistir. Aí você clica e aquele formato não te agradou, você já descartou e já procurou outra coisa. Tá? Por quê? Porque a gente vive um momento de muita informação, de muito conteúdo. Então, o nosso conteúdo tem que se destacar. Nosso conteúdo tem que ser muito bom, né? Imagina que você chegou aqui no YouTube para ver a minha palestra, e aí eu comecei a falar, e eu falei para você assim, num tom bem devagar. Boa tarde, pessoal. A gente vai hoje falar sobre marketing de conteúdo no YouTube. Vamos abordar alguns assuntos importantes, tá? Eu vou pegar aqui o meu livro, vou começar abrindo na página 80 e vou ler um trecho para vocês. Os vídeos populares do YouTube são contribuições de um... Cara, você já saiu, provavelmente você já não aguentou. Cara, não dá. Então, assim, o formato, ele é tão importante quanto o conteúdo por causa disso. E conhecer o seu público é importante para saber qual é o formato adequado para ele, entendeu? E aí vai depender tanto da personalidade da marca, o formato que você escolher, né, a imagem que você quer passar, quanto da persona, né? Seu público gosta de quê? Você está, sei lá, uma marca que produz conteúdo infantil, vai pensar num formato completamente diferente de quem está pensando em conteúdo para adulto. E vai depender também do orçamento que você tem, porque dependendo do formato que você escolher, você vai precisar de valores de orçamentos maiores ou menores, tá bom? E em função do conteúdo que você escolher, do tema que você for abordar, você pode entender que aquele tema ele pode ser melhor explorado como uma entrevista, ou como uma animação, ou como uma videoaula, ou como eu falei aqui anteriormente, como um tutorial, né? Dependendo do que a gente estiver falando, a gente vai escolher. Eu vou dar aqui uma olhadinha no WhatsApp para ver se tem alguma, porque vão chegar perguntas por aqui também. Ok, acho que está tudo seguindo certo aí. Vocês estão mudos no chat, mas não é por nenhum problema técnico não, né? Tá bom. Só para ter certeza. Então, essa foi a dica 5. Forma e conteúdo são igualmente importantes, mas pense primeiro no conteúdo. Que conteúdo que eu vou levar, porque é isso que meu público está buscando. A partir daí, eu penso na forma que também é importante. Dica número 6. Comece com vídeos de entrevista. E aí você pode falar, mas Leandro, você acabou de falar que o formato vai depender do meu público. Então agora, por que você está falando de vídeo de entrevista? Por que eu gosto de vídeos de entrevista? Porque eles são mais simples, mais fáceis e mais baratos. Então, se você está aí tentando convencer o seu cliente, convencer o seu chefe
a investir em vídeo, uma opção bem legal é começar com vídeo de entrevista, tá? E aí você pode pensar em uma entrevista diferente, com pessoas diferentes, falando de temas diferentes que tenham, obviamente, a ver com o seu público, né? E mesmo que você não faça entrevistas, que você decide, não, eu vou por outro caminho, evite, a recomendação que eu dou, evite buscar aplicativos pré-prontos, né? Já me perguntaram também, não existe um aplicativo Canvas para vídeo? Sabe o Canvas, aquele que as pessoas usam muito para fazer post, né? Montar arte post para o Instagram, Facebook? Não existe um Canvas para vídeo? Eu falo, cara, deve existir, né? Porque tem aplicativo para tudo. Mas o risco de ficar tudo igual, você ficar igual a todo mundo, é muito grande. Então pensa o seguinte, a tua marca é única, tá? Produza conteúdo único também, seja autêntico. É interessante que agora, em tempos de pandemia, não sei se vocês perceberam isso, tem campanhas na TV, campanhas de marcas grandes, caríssimas, e tá todo mundo usando imagem de banco de banco de imagem, né? São imagens prontas e fazendo vídeos com um banco de imagem, compra aquela imagem, faz uma montagem, uma música e tal, uma locução. E outro dia passou um vídeo, não vou falar o nome das marcas, mas assim, uma empresa de energia e outra de tecnologia usando as mesmas imagens, as mesmas, idênticas. Por quê? Porque estão comprando imagem de banco de imagem porque elas não têm outra opção, né? E também não tem nem muito como escolher. Então, pensa, é legal isso, a gente quer ter... Olha que eu estou falando de marcas grandes e de mídia de massa de televisão. Né? Mesmo que a sua marca seja uma marca pequena e a gente está falando de um público mais de nicho, de YouTube, a gente quer ter uma cara igual de todo mundo, né? Então vamos pensar de que forma a gente pode ser autêntico, de que forma a gente pode ser diferente. E aí você pode perguntar, mas que entrevista que eu vou fazer, que tema que eu vou fazer, né, sobre o que eu vou falar? Para quem já faz alguma coisa de marketing de conteúdo, para quem já faz blog, por exemplo, você já tem meio caminho andado, né? E para quem não faz, é estudar palavras-chave, estudar o seu público, estudar temas que são de interesses dele e que a gente pode utilizar também no vídeo. E aí a gente pode traçar, né, algumas coisas para poder chegar ao que é importante. Então, quais são os temas de importância para a sua marca, o que ela quer falar, as palavras-chave, como eu falei, quais são as dores da sua persona, quais os problemas que ela busca resolver, para a gente pensar aí nos temas que a gente pode abordar. Quem que eu vou entrevistar? Olha, normalmente dentro da empresa a gente já tem uma série de pessoas muito legais que a gente pode entrevistar. Normalmente uma empresa ela já se dedica a um negócio, a um setor, porque ela tem especialistas, às vezes o próprio fundador da empresa é um especialista, é um cara que entende muito, os diretores da empresa entendem muito daquele assunto, então são pessoas ótimas para você fazer uma entrevista, e olha, não precisa ser uma entrevista grande, às vezes uma pergunta basta, você já fez um videozinho pequeno. Eu dou um exemplo, eu tive a oportunidade de uma vez entrevistar o Cortella, né, o filósofo Cortella, que agora está também super famoso, bombando no YouTube. Ele ia dar uma palestra, e eu falei, bom, vou aproveitar, eu vou gravar ele aqui pro canal do YouTube, para uma marca que eu trabalhava, e a palestra era da marca, obviamente, né, eu não entrei na palestra assim do nada, e falei, vou aproveitar, vamos gerar conteúdo aqui para a marca. E eu falei, não vou ficar aqui fazendo uma entrevista enorme, ele já vai dar a palestra. Eu fiz uma única pergunta para ele que tinha a ver com a marca, que era algo como como os líderes podem engajar as equipes nas empresas e tal. Então foi uma única entrevista que ele respondeu em menos de 2 minutos, e aquilo foi um vídeo. Né? Então eu estou chamando isso de uma entrevista. É uma pessoa explicando, falando sobre um assunto que é relevante para a marca, que é relevante para o cliente também. Leandro, você começou falando sobre o cara tímido, o cara lá está lá dentro da agência, está dentro do setor de comunicação e marketing, e não quer aparecer. Como é que vai ser essa entrevista? Não tem problema nenhum. Você não precisa aparecer. Se a gente for usar, por exemplo, um microfone de mão, que é legal para a gente ter uma qualidade de um som bacana, a gente tem uma mão
ali apenas aparecendo só a mão e a pessoa respondendo uma ou duas perguntas. Se você for usar o microfone de lapela, mais uma vez, a gente não precisa nem mesmo de ter um entrevistador fazendo a pergunta. A pergunta pode estar no título, a pergunta pode estar na descrição, o tema do vídeo já diz o que a pessoa vai falar. Então, quando eu estou falando de entrevista, não precisa ser um programa de entrevistas. É alguém falando. A diferença do formato de vlog é que aqui eu falo diretamente para a câmera. E quando uma pessoa dá uma entrevista, ela responde para outra pessoa, ela não precisa necessariamente estar olhando para a câmera e falando diretamente com você. Tá? Então, para quem está começando, para quem tem baixo orçamento, a dica 6 foi começar com um vídeo de entrevistas. E por último, para a gente fechar, a dica 7 é o seguinte. Dica 7. Planejamento é vital para quem tem orçamento curto. E aí você vai dizer, mas Leandro, o planejamento é vital sempre. A gente tem que trabalhar com planejamento sempre. Sim, mas quando você está com orçamento curto, isso faz mais diferença ainda. E eu vou explicar por que eu botei isso no caso de vídeo. Eu já estive dos dois lados da mesa. Eu já tive produtora de vídeo, eu já trabalhei como freelancer, contei que eu já fui editor de vídeo há muito tempo, eu já fiz câmera, já fui roteirista, e eu já estive do outro lado contratando produtora, contratando freelancers, então eu entendo um pouquinho como pensa a cabeça de cada um. Quando a gente chama alguém para fazer um trabalho, seja uma produtora, seja um profissional, e a gente tem um volume maior, a gente consegue negociar melhor, tá? Então, pode ser, por exemplo, um locutor, pode ser um ator que vai fazer uma atuação aqui no meu vídeo. Quando eu tenho um trechinho muito pequeno, ele vai me cobrar uma coisa. Quando eu tenho uma coisa maior, a gente negocia e consegue valores mais baixos. Mas para fazer mais, eu preciso o quê? Eu preciso me planejar. Então, se eu consigo, por exemplo, um planejamento de 6 meses, eu já tenho aqui o que eu vou publicar de vídeo de 6 meses, e eu consigo produzir isso de uma vez, eu negocio isso com esses profissionais, né, que vão fazer, que vão trabalhar, e isso vai sair muito mais barato do que eu ficar todo mês, chama alguém, filmo. Por exemplo, filmagem diária de câmera. Eu chamar alguém para ir na empresa e ir lá filmar, fazer uma entrevista durante 1 hora, ele vai te cobrar um valor. Se você diz assim, não, eu quero que você passe o dia inteiro aqui, 8 horas, a gente vai filmar várias pessoas. Não é 8 vezes o valor. Né? O custo dele, na verdade, é o custo de uma diária. Então, se a gente consegue se organizar e filmar um monte de coisa em um dia, em uma diária, a gente vai aproveitar isso e vai fazer vários vídeos que podem virar vídeos sendo publicados ao longo de meses. E aí depois você vai, se você for fazer, por exemplo, separado, não, eu vou fazer uma produção, ao invés de contratar uma produtora que vai fazer tudo, eu vou contratar profissionais independentes porque vai sair mais barato. Então, depois, quando você for contratar um editor para poder editar isso, na hora de você negociar, a mesma coisa. Uma coisa, eu tenho um vídeo aqui para editar, que eu tenho 10 minutos aqui de uma entrevista de material bruto, eu quero editar isso, ficar com um videozinho de 2, 3 minutos. Quanto é que você me cobra? É diferente de você dizer, eu tenho que fazer aqui 20 vídeos e quero que você faça isso tudo aqui de uma vez, quanto é que a gente consegue negociar. Então, por isso é que eu digo que o planejamento é fundamental se você tem um orçamento curto, se você quer fazer esse orçamento produzir, gerar mais conteúdo. Tá? Então, essa foi a dica 7, né? Planejamento é vital para quem tem orçamento curto. A gente pode aproveitar, falando de planejamento, esse período em que a gente não deve, né, não é recomendado a gente filmar, né, reunir muitas pessoas, mas a gente pode aproveitar para exatamente fazer esse planejamento. E, enfim, se a nossa quarentena durar muito, aí a gente vai começar a pensar em de que forma a gente vai ter que produzir vídeos, e aí, mais uma vez, vamos ter que ser criativos, sem precisar necessariamente filmar, né, pensando em animações, pensando em vídeos com locução, banco de imagem, ou a gente, dentro do contexto, vai admitir que eu estou gravando aqui com a câmera de celular, eu estou aqui na minha varanda, fazendo uma transmissão aqui com uma webcam do meu notebook, né?
porque o contexto, e aí eu peço desculpa a você que está aí em 2023, né, mas entenda que esse momento, com certeza, você vai lembrar, não foi um momento qualquer, e isso justifica aqui o meu escritório na varanda. Para eu abrir para perguntas e passar a palavra para vocês, que eu já falei bastante, eu vou fechar aqui com duas dicas de livros, né, para quem tiver interesse, falar, mas quero me aprofundar nesse assunto aqui, o que a gente pode ler? Tem um livro sobre o YouTube, que é um livro que é referência, que é este aqui, YouTube e a Revolução Digital. Esse meu exemplar aqui, ele é mais antigo, tá? Ele é a primeira edição, saiu recentemente, se eu não me engano, ano passado, eu acho, uma segunda edição. Eu não sei se já foi traduzido para o português, mas como esse aqui é mais antigo, eu acho legal. A segunda edição vai estar bem mais atualizada. Então, YouTube e a Revolução Digital, do Jean Burgess e o Joshua Green. Ele é um livro que vai falar do YouTube como um todo, né? Ele vai falar assim da cultura popular do YouTube, dos tipos de narrativa, ele não vai focar em marca. Então, o que eu faço é o seguinte, vamos estudar marketing de conteúdo para as marcas, né? Quando a gente está falando de canal de marca, esse é o livro do Joe Pulizzi, Marketing de Conteúdo Épico. Então, a gente aplica os conceitos de marketing de conteúdo no YouTube, entendendo o YouTube, entendendo as especificidades do YouTube, entendendo as características dele e entendendo o marketing de conteúdo, tá bom? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, a participação, e não estou me encerrando não, né? O André está pedindo aqui para eu repetir as 7 dicas. Vamos lá, repetir as 7 dicas para quem chegou depois. Dica 1, seja constante e produza conteúdo perene. Né? Ser constante é algo muito exigido pelas mídias sociais, e ser perene é muito importante no YouTube. Né? Não é que você seja proibido de produzir um conteúdo que vai ficar velho rápido, mas quando você produz conteúdo perene, você obtém resultados a longo prazo. Dica número 2, marcas não são youtubers, a gente pode aprender com eles, mas a gente não precisa necessariamente copiá-los. Dica 3, a forma do vídeo tem que ser pensada para a sua persona, mas ter a cara da marca, tá? Então, a gente pensa na forma que vai agradar o público, sem esquecer que é a imagem da marca que está ali. Dica 4, aposte em vídeos para o topo do funil. Dica 5, forma e conteúdo são igualmente importantes, mas pense primeiro no conteúdo, porque é primeiro que o conteúdo que vai ser buscado, né? Embora a forma seja tão importante quanto. Dica 6, comece com vídeos de entrevista, são mais fáceis de fazer, são mais baratos, a gente não precisa de um roteiro elaborado, né? A gente, com uma pautazinha de perguntas, a gente faz, depois você trabalha ali naquele material bruto, e para quem quer começar, para quem está com orçamento mais curto, é legal. Dica 7, planejamento é vital para quem tem orçamento curto, certo? Porque, embora planejamento seja importante sempre, eu tentei explicar que com a gente produzindo maior quantidade, pensando no longo prazo, médio prazo, a gente negocia valores, ok? Vamos lá. Perguntas. Primeira pergunta aqui do André. André Gildim perguntou o seguinte: qual a duração ideal para um vídeo, um conteúdo no YouTube? Então, André, pergunta boa. Não existe duração ideal, tá? Existem alguns mitos de que no passado dizia, os vídeos têm que ser curtos. Depois começaram a falar, olha, agora o YouTube está ranqueando bem vídeos longos. Na verdade, o YouTube, ele mostra lá dentro do canal como é que as pessoas estão engajando com o conteúdo. É normal que nos primeiros 10 segundos muita gente saia do vídeo, tá? Isso acontece com todo mundo. Ele te mostra lá quanto tempo que as pessoas estão permanecendo. Então, o que a gente tem que pensar o que eu estou prometendo para o meu público, para o meu usuário, né? Quando eu boto lá no meu título 7 dicas,
eu já deixo a entender que não vai ser algo assim. Como é que eu vou dar 7 dicas em 2 minutos? Sabe, é difícil. Agora, então a pessoa aí a pessoa olha ali e, não, foi um ao vivo, já passamos até, chegamos a 1 hora de duração, é um vídeo mais longo, é um vídeo para quem quer se aprofundar, é um vídeo mais completo. Agora, se eu estou prometendo, qual é a promessa? Aquilo que está ali no título, algo simples de fazer, vamos pensar num vídeo curto, entendeu? É algo muito rápido, não tem por que ficar enrolando, tá? Então não tem regra. Para algumas marcas, para algum público, a gente vai engajar melhor com vídeos curtos, porque ele quer resolver algo muito rápido e papum. E outros, a gente vai, quando a gente pensa, por exemplo, em vídeo de game, não sei se alguém tem filho ou gosta de game, tem uns caras que gravam vídeo, chama de gameplay, né? Grava o próprio jogo do game, bota no YouTube. São vídeos com mais de 1 hora e tem gente molecada, né? E também até o mito, não, essa geração mais jovem, ela não tem tempo, ela não gosta, ela não quer, ela não fica vendo muito tempo. Cara, depende do interesse dela, depende daquilo. A geração mais jovem, assim como qualquer geração, ela está escolhendo quais são suas prioridades, né? Como é que eu vou gastar meu tempo? Então tem uma molecada que fica mais de 1 hora vendo um vídeo de jogo gravado, gameplay, né? Então não tem uma regra específica, tá, André? O Roberto Leal perguntou o seguinte: aproveitando a live do Hipócrita da manhã, pode-se usar o Google Trends para estabelecer o melhor conteúdo, correto? Sim, Roberto. Com certeza, tá? O Google Trends, que foi falado na palestra do Google, o Paulo mostrou lá, inclusive ele tem um filtro só para mostrar YouTube. Você pode pesquisar lá por Google, por geral, mas você pode pesquisar por YouTube. Então eu quero saber só o que as pessoas estão pesquisando no YouTube e termos relacionados e tal. Então o Google Trends pode sim ser bem útil para o YouTube. Rafael perguntou o seguinte: qual a vantagem em contar com fornecedores especializados, como produtoras audiovisuais, por exemplo? Rafael, beleza, boa pergunta. Então, a decisão de modelo de produção, ela vai passar por uma série de fatores, né? A primeira, uma das mais importantes, orçamento. Então, óbvio, se você tem um parceiro que é uma produtora que vai te entregar isso, show. Outra possibilidade seria você ter freelancers que talvez consigam ter um custo menor do que uma produtora, porque, obviamente, a produtora vai te dar menos dor de cabeça, e esses profissionais freelancers, você ainda vai ter um esforço de uma equipe interna, tá? Né, de estar, inclusive, gerenciando esses profissionais freelancers. Existe empresas que produzem muita quantidade, que tem gente in-house, produzindo in-house ali, você tem ali uma equipe às vezes pequena, mas tem um editor de vídeo, um roteirista pensando e desenvolvendo conteúdo. Então a gente tem alguns modelos, já vi também um modelo híbrido, em que você tem, às vezes, internamente, um editor de vídeo, e às vezes um videografista trabalhando com ele, porque é um volume muito grande, e aí nas filmagens você contrata uma produtora para ir lá fazer as filmagens, para que você não invista em câmera, em iluminação, em equipamentos desse tipo, já que, como eu falei lá no planejamento, você pode conseguir em um dia filmar muita coisa, em 2, 3 dias filmar muita coisa, e depois isso vai ter um trabalho muito grande de edição. Então existem alguns modelos de produção, que óbvio, se você consegue contar com um parceiro que é uma produtora de vídeo, isso vai ser ótimo, né? E que ele vai estar ali pensando e te entregando esse conteúdo, né? Agora eu vou vir aqui, o André tinha me mandado algumas perguntas, vamos ver se tem mais perguntas aqui. O André botou aqui nas dicas, repetiu minhas dicas, né? Bom, tô achando que a gente não tem mais perguntas. A gente passou um pouquinho de 1 hora, que é o previsto, né, para a nossa palestra. Então, se a gente não tiver
mais perguntas, eu vou encerrar. Lembrando que a gente tem mais amanhã, né? A gente está a semana inteira aí com palestras de professores da pós-graduação do marketing digital do IPOG. Amanhã de manhã a gente tem a palestra do Rodrigo Chagas, às 10 horas, sobre e-commerce. Às 4 horas, Ana Amélia, falando sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no marketing, que tem tudo a ver com conteúdo, tá? Nas aulas que eu dou de marketing de conteúdo, isso é uma questão, e os alunos perguntam, a gente tem falado qual o impacto que a lei geral vai ter para a gente que trabalha com conteúdo, como que a gente, e eu não vou perder essa palestra amanhã por nada, viu, Ana Amélia? Tá aí ainda no chat, amanhã imperdível. Fechando o último dia, às 10 horas da manhã, a gente tem o Nino Carvalho falando das lições de marketing na quarentena, o que te impede de crescer. E às 4 da tarde, na parte da tarde, a Letícia Camargo falando sobre as finanças em tempo de quarentena. Então não percam. Temos mais uma pergunta aqui de última hora. Antônio Carlos perguntou aqui: o público-alvo, adultos, jovens, crianças, são relevantes? Com certeza. A linguagem deve ser sempre simples ou sofisticação enriquece? Então, mais uma vez, depende do público. A gente tem uma tendência muito grande, Antônio Carlos, obrigado pela pergunta, e vocês todos que fizeram pergunta, e pela audiência. A gente tem uma tendência das marcas quererem, buscarem a informalidade, buscarem uma linguagem mais simples, mesmo em setores mais tradicionais, existe essa tendência, tá? Tem até uns autores que são muito interessantes, eu não estou com o livro aqui para mostrar, mas eles falam o seguinte, que, na opinião deles, toda marca deveria ser informal, né? Que apenas 2 setores, na opinião deles, que são mais difíceis de lidar, que não deveriam ser informais e descontraídos, que é o setor de armas e munição e setor de velório, funerária. E aí eu lembro que no Brasil a gente tem um case, né, aliás, tem mais de um, né? Aqui no Rio tem uma que não bomba tanto nas mídias sociais, mas bombou muito nas mídias offline antigamente, que era a Sinaf. E tem um cemitério, se não me engano, chama Jardim da Ressurreição, que é um case super famoso, que lida com humor e tal. Então, enfim, cada um quer se estabelecer de uma maneira, mesmo em setores tradicionais, a gente pode entender que pode sim ser informal. O Fernando perguntou aqui: para pequenas empresas, seria conveniente nos vídeos, diminuindo custos, usássemos a proprietária da empresa? Fernando, estou entendendo que usar o proprietário falando no vídeo, né? Pode ser. A gente tem essa questão de ser a cara da empresa. Então, você vai ter como você tem uma pessoa só falando, essa única pessoa é a cara da empresa, né? Então, você pode ter uma pessoa, sim, falando, não tem nada de errado com isso, e uma opção foi aquela que eu falei da entrevista. Então, além, para não ficar o canal só isso, uma opção é você, que também vai ter um custo barato. Eu quero fazer com celular, vou botar aqui um microfonezinho lapela no meu celular, vou gravar com o meu celular que tem uma câmera boa e vou fazer uns vídeos. Legal, legal. A gente pode, por exemplo, chamar pessoas para falar, para dar depoimentos, com o mesmo formato, com o mesmo custo barato. Um celular, um microfonezinho de lapela, né, e uma qualidade legal, tá? Então, a única questão é só essa, da gente tá com a imagem da empresa associada a essa uma pessoa. Quando é uma empresa menor, isso às vezes é uma empresa muito pequena, né, uma microempresa, isso às vezes nem é um problema, às vezes uma consultoria, inclusive a imagem da pessoa física já está atrelada à imagem da marca, então isso pode não ser uma questão, tá? Bom, obrigado para vocês que estão aí, que ficaram até agora, agradeço mais uma vez, encerramos aqui as perguntas, né? Não percam as outras palestras, esse conteúdo vai estar depois no canal lá
do YouTube do IPOG também, e convido vocês a interagir comigo aí nas outras mídias sociais também. Tem meu link aqui na descrição do LinkedIn e do Instagram também, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, um abraço e boa semana para vocês. Tchau, tchau.